Rodrigo, Bruno, Juliana, Alessandra, pessoal, boa tarde. Obrigado pela presença de vocês aqui. Café com Prospecção 2021, nova temporada aí, que é o bate-papo que a gente conduz com a Miriam Mourão, para a gente falar sobre prospecção de clientes, trazer as nossas ideias, as nossas opiniões e as nossas percepções aí. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, pessoal. Muito legal vocês por aqui. Vamos, olha aqui a Miriam. Deixa eu já convidá-la para a gente começar rapidamente. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, boa tarde. Pessoal acenando aí. Boa tarde a todos. Olá. Tá me ouvindo, velho? Muito bem, muito bem. Tudo bem, Miriam? Tudo ótimo. E você? Tudo tranquilo, que saudade, demorou, mas estamos aqui na temporada 2021 do nosso Café com Prospecção, o programa que eu mais gosto no canal da Haas aí, nas movimentações de conteúdo que a gente gera. Tudo bem? Tudo ótimo. Boa tarde, pessoal. Vamos lá, eu já estou com o meu café aqui, ó. Pois é, o meu tá aqui também. O meu tá aqui também, tá um pouquinho longe, mas eu já pego ele aqui. Pessoal, vamos lá, sem muitas demoras, sem maiores delongas, a gente separou aqui algumas perguntas que a gente vai interagir com vocês, trazendo as nossas opiniões sobre prospecção de clientes, vendas B2B, sobre o que a gente gosta, o que a gente aplica, o que a gente aprendeu, quais foram os caminhos que nós tomamos aí, tá? São opiniões, né, de uma empresa que faz prospecção e de uma mentora que fala de prospecção e forma profissionais de prospecção já há tanto tempo, há tantos anos aí no mercado, tá? Miriam, eu vou deixar você começar trazendo aí uma das perguntas, né? Porque a gente abriu esse movimento de perguntas já há alguns dias e o pessoal foi mandando para a gente lá no inbox, no Instagram, no LinkedIn, e aí a Miriam vai trazer, a gente vai comentando. E vocês também podem colocar aqui nos comentários as perguntas de vocês, que a gente vai respondendo aqui no bate-papo. Beleza? Beleza, vamos lá. Eu tenho duas perguntas interessantes. Uma delas é o seguinte: como posso moldar minha carreira ou que tenho que fazer para me tornar um BDR? Essa é uma pergunta do Gustavo Sanches. Tá. Nós sabemos que em alguns processos é separado, né? SDR e BDR. O SDR faz o embalde e o BDR faz o outro embalde. Tá. Em outros, não. Em outros, o SDR faz tanto o embalde quanto o outro embalde. Na minha opinião, se você quer sair do SDR, que faz o embalde, para o BDR, faz o outro balde, né, que é a prospecção ativa, são perfis diferentes. Não sei se o Hélio concorda comigo, mas são perfis diferentes. Uhum. Eu acho que primeiro, em qualquer função relacionada a vendas, principalmente quando é venda ativa, quando é prospecção ativa ou venda ativa, você tem que ter inteligência emocional. Tá. Você vai fazer o ativo, né? Você tem que ter inteligência emocional, automotivação, principalmente resultado. Tá. Não dá para falar de vendas sem falar em resultados. Sem resultados. Resultados. Eu acho que trabalhar com processos. Inteligência emocional, já falei, né? Inteligência emocional por quê? Porque tem que ter um controle emocional. Você vai trabalhar muito com diversos decisores, com diversos perfis comportamentais, pessoas mais agressivas, pessoas mais objetivas, pessoas mais detalhistas. Você vai ouvir muito não. Você tem que ter uma habilidade de contornar objeções, tem que ser uma pessoa persuasiva também. Se eu fosse falar em termos de ISC, né, que é o estudo dos perfis comportamentais, eu acho que quem trabalha com prospecção ativa tem que ter influência, dominância. Primeiro, influência e dominância quase juntos,
que são pessoas persuasivas, um é persuasivo, sabe se comunicar muito bem, e o outro, né, que é a dominância, ela é uma pessoa voltada para resultados. Ela entrega resultados. E ela tem que ter, no terceiro, eu colocaria no terceiro, mas pode ser no segundo também, estabilidade, que é uma pessoa que trabalha com processos, com organização e com planejamento. Tá? Eu conheço excelentes SDRs, por exemplo, a Camila tem um perfil mais de estabilidade, que é o planejador. E a Camila ficou 6 meses, me parece que ficou 6 meses como SDR, depois ela já passou para a coordenadora. Tá? Mas, geralmente, o perfil que eu percebo, né, que tem uma maior desenvoltura nesse trabalho é o ID, influência, dominância e o estabilidade. Fale, Eli, qual a sua opinião? Antes de colocar a minha opinião, e concordo com tudo que você colocou, Miriam, o Rodrigo está dizendo que não está conseguindo nos ouvir. Eu indico, Rodrigo, que você saia e entre de novo, porque, pessoal, vocês estão nos ouvindo? Dá um joinha aí para nós, comenta se está tudo ok aí com o áudio, porque o Rodrigo me parece que não está ouvindo, tá? Vocês estão achando que está muito escuro aqui na sala? Eu posso ligar uma luz aqui. Olha, Miriam, o áudio está perfeito. Se você quiser ligar a luz também, ajuda, mas para mim está perfeito. E o pessoal está mandando um joinha aqui, dizendo que tá ouvindo sim. Obrigado, pessoal. Obrigado, Guilherme. Obrigado, beleza. Pessoal. Miriam, um dia desse eu conversei com o dono de uma empresa que... obrigado, pessoal. E ele me perguntou, Hélio, eu quero contratar, eu sei que você faz o serviço de prospecção para minha empresa, mas eu quero contratar o seu serviço e depois de um tempo eu quero internalizar o processo. E, gente, isso faz parte do jogo, tá? Porque uma empresa, quando precisa fazer prospecção, ela tem 2 caminhos. Ou ela monta uma equipe comercial, ela monta uma equipe de pré-vendas, né? Ou ela terceiriza o processo. Nenhum dos 2 modelos anulam o outro. Aliás, eles podem ser complementativos perfeitamente, né? Tem empresas que a gente atende, Miriam, que a gente atende já há muito tempo com o nosso serviço terceirizado de prospecção, mas eles possuem equipe interna e eu faço mentoria lá com eles. Normal, pessoal, normal. Tá? E a Haas também é muito boa de negócio, você pode contratar por um tempo e depois internalizar o processo. O que você precisa considerar quando você vai montar a sua equipe de pré-vendas é que, de fato, o SDR, o pré-vendas, a pessoa que vai lidar com prospecção, ela tem que ter ali alguns skills, algumas habilidades específicas. Não adianta ser uma pessoa só organizada e muito ligada a processo, mas que não tem uma boa comunicação. Exatamente. Não adianta ser um orador, não adianta ser uma pessoa super eloquente, não adianta ser uma pessoa muito positiva e que fala bem, que fala alto e que é motivacional, mas que não tem processo. E vendas B2B é processo, pessoal. Acabou aquele negócio muito da gente ficar só falando de como passar pela recepcionista, gente. Eu acho que o profissional de pré-vendas hoje, ele tem que se atentar com a quebra de objeções, é verdade, mas ele é um profissional com uma visão mais macro, ele é um profissional com a ciência, Miriam, de que comunicação faz diferença sim, né? A boa comunicação, a eloquência, o tom da voz, a energia da voz, sabe? E não pode passar muito do tom, né, Miriam? Porque a pessoa que está do outro lado, se ela te acha só engraçadinho demais, ela não leva a sua mensagem muito a sério. Sim, né? sim. E se ela te acha muito carrancudo demais, ela percebe que, que baixa negatividade, né? Que negócio negativo para baixo. Então, a minha contribuição ao tema, Miriam, é chamar a atenção que você que é profissional de vendas e você que é um pré-vendas e é uma profissão que está muito em alta, né? Você precisa se atentar que você tem que ter um poder de comunicação, prospecção é comunicação, né? Você tem que falar bem, escrita e verbal, né, pessoal? Porque
também um orador com uma mensagem no LinkedIn ali mal escrito não pega muito bem, né? Não é muito legal. Então, comunicação verbal e escrita, e tem que ser uma pessoa que gosta de processo, de fases, né? De separar ali o ICP, estudar, separar a abordagem, testar essa abordagem, voltar, conversar com o gestor, trazer dados, ouvir, assimilar. Escuta ativa, né? Escuta ativa, perguntar, conduzir o seu processo por meio de perguntas, que é o grande mantra do Spin Selling, situação, problema, implicador, negócio. Gente, são muitos skills e habilidades que não podem ser desconsiderados. Eu estava acabando de falar aqui, Miriam, com a Amanda, que assim, Miriam, a gente passa o dia inteiro falando mais de vendas B2B do que de prospecção de um modo geral. Porque o sujeito que trabalha com pré-vendas, ele tem que conhecer, gostar e saber que vendas é um processo, né? Com muitos skills e habilidades envolvidas. Você sabe que, até falando disso, pegando esse gancho, existe uma diferença entre o pré-vendas, na questão de processos, e do vendedor, do executivo de vendas. O que acontece? A maioria dos melhores vendedores, eles não gostam muito de processo. Né? Eles não são organizados. Isso é um fato. As mentorias que eu faço, a maior reclamação do gestor, dos gerentes comerciais, é: meu vendedor não alimenta o CRM. Então, tem aquele vendedor que fica muito na cabeça dele, fica muito nas agendas físicas, fica muito nos papeizinhos. E eles têm uma dificuldade enorme em trabalhar com processo, organização, né? Isso é o fato. Já é diferente do SDR. O SDR tem que ter essa disciplina, senão vira uma bagunça, né? Mas não consegue conduzir o trabalho. E, pessoal, quando a gente fala de processo, não quer dizer funil de vendas e o CRM, não. O SDR, ele tem que ter o seu processo até das cadências, né? Porque o pessoal adora confundir cadência com quantas vezes eu vou mandar o e-mail, né? Cadência de prospecção, pessoal, não é isso. Cadência de prospecção mista quantas vezes você vai mandar e-mail, em que prazo, em que período, em que momento, e como que você vai trabalhar o LinkedIn, separar os decisores e ir para o telefone. Quando você for para o telefone, todos essas outras etapas da sua prospecção, ela já tem que estar rodando ali junto, que aí constitui o seu processo de prospecção, né? Então, cadência é muito mais do que o e-mail de breakout. Como é que chama lá, Miriam? Breakout, breakup, né? Breakup. É muito mais do que esse e-mail aí de tchau, você não está muito interessado na minha solução. É muito mais do que isso, pessoal. Então, o SDR hoje, o pré-vendas, a pessoa que trabalha com isso, ela tem que ter um processo e aí desenha o processo junto com o seu gestor, né? Quantas vezes, já respondendo uma pergunta que me fizeram, né? Hélio, quantas vezes eu preciso fazer contato ou tentar contato com uma empresa para desistir dessa empresa? Em média, de 7 a 8 tentativas é um número legal. Menos que isso é muito pouco, e mais que isso talvez você esteja cansando o seu lead, né? Dentro disso, você vai tentar 7 vezes no telefone? Não. Você vai tentar 7 vezes no e-mail? Não. Você vai tentar 7 vezes no LinkedIn? Não, você tem que ir intercalando esses pontos de contato, né? É isso. Sim. Às vezes, no primeiro cold call, você já consegue, né? Pois é. Isso é bem comum, né? Eu, por exemplo, eu começo com cold call. Dificilmente eu mando um e-mail antes. Quando eu faço prospecção, que eu faço, né? Durante um ano. Claro. Durante o ano eu pego 3 contratos de prospecção, até para treinar, né? Como é que eu vou falar de prospecção se eu não treino, se eu não faço? Claro. Então eu começo com cold call. A não ser, né, que eu perceba que o decisor, o caminho do cold call é difícil, então eu vou no e-mail, vou no LinkedIn, vou no e-mail e intercalo. Mas minha primeira opção sempre é o telefonema. E eu não sou daquelas que faz 100 ligações por dia, não, viu, gente? Para. Eu faço 20, no máximo 30, dali eu vejo, agendo,
ou eu passo para outro tipo de contato. E é interessante a gente lembrar do processo, Miriam, porque se você faz 30 ligações por dia, né, ou por um período do dia, você vai falar com 30 leads? Resposta, não. Não, claro que não. Vai falar com muito menos leads do que isso, né? Sim, sim, então você tem que se atentar à importância ao processo, porque o pré-vendas ele tem que ter gestão de follow-up, né? Então ele vai ter que voltar. Se bem que, por exemplo, eu fiz uma prospecção ano passado, eu estava prospectando na região norte, nordeste e centro, eu conseguia falar com todos. Uhum. Tá? Era um decisor específico, tá? Era geralmente o dono de uma franquia, eu conseguia falar com todos. Perfeito. Agora, quando chega na região sudeste, a gente sabe que São Paulo, dependendo da prospecção, é muito mais complexo. Uhum. Então, chega em São Paulo, ali nessa região sudeste, aí é um pouquinho mais difícil. Mas dependendo da prospecção, quer dizer, dependendo do segmento, dependendo do decisor, dependendo da região também, existe uma diferença. Tá? Às vezes é mais difícil, quer dizer, se você vai falar com um gerente, com um diretor, é muito mais difícil. Tá? De uma média grande empresa, é um pouco mais difícil. Agora, se você vai falar com o proprietário de uma pequena empresa, é mais fácil. Então, isso vai mudar muito de segmento para segmento, vai mudar de região e vai mudar também do decisor. E por isso que é importante, Miriam, o pré-vendas hoje ser um profissional mais estrategista, né? Porque prospecção é dados, né, pessoal? Então, quando você junta ali 30, 40 empresas e faz uma campanha de prospecção, você pode começar no LinkedIn, mandar e-mail, prospecção digital, ir para o telefone ou começar no telefone, enfim. Quando você tem um processo, você tem dados. E esses dados é importante que você leve para o seu gestor, para o seu marketing, para analisar como que a coisa toda está indo, né? Um dos maiores legados da Rasa é o fato da gente prospectar muitos segmentos ao mesmo tempo. E a gente vai percebendo essas nuances. Tem segmentos que não faz sentido a gente pegar o telefone logo de cara. Eu preciso ter um e-mail já enviado, né? E tem segmento que não faz muito sentido eu mandar e-mail direto, eu primeiro começo no LinkedIn. E tem segmento que eu já começo no cold call, né? Então você tem que analisar tudo isso. O profissional de pré-vendas, ele é o cara muito estrategista, por isso que vendedores, executivos, closers, diretores valorizem o bom profissional de pré-vendas. O bom profissional de pré-vendas hoje não é o cara só que fala como contornar a recepcionista. É um cara que ele tem uma visão muito mais macro, é um cara que fala de ICP, é um cara que fala de KNAI, é um cara que fala de segmento e ele se comporta à medida que o segmento e o KNAI pede para ele se comportar, certo, Miriam? Isso sim, mas isso se a gestão valoriza esse profissional, né? Claro. Não é o que nós vemos, né? Nós vemos o quê? O SDR que recebe um script, lá um roteiro, às vezes tenebroso, e ele tem que trabalhar com aquilo, porque o pessoal fica monitorando. Então, ele não pode nem mudar. Eu já treinei, inclusive tem alguns SDRs que me procuram para fazer mentoria. A primeira pergunta que eu faço é: eu posso mexer no seu processo? Eu posso mexer na sua abordagem? Se ele fala não, eu falo assim, sinto muito. Não tem como, né? Não tem como. Porque eu já cometi o erro, né, de aceitar uma pessoa sem fazer essa pergunta, pude mexer no roteiro da pessoa. E como eu ia ajudar essa pessoa? Não tem como ajudar. Na verdade, Miriam, até respondendo a pergunta do Anderson Miranda, um abraço, viu, Anderson? Muito obrigado pela sua pergunta. Eu não gosto muito de ficar falando só da Rasa aqui, porque a gente entrega conteúdo mesmo de prospecção. Então, se a sua empresa está no momento de fazer a contratação de um serviço terceirizado, faz contato com a gente que a gente entende o cenário, tá? Mas respondendo a sua pergunta e trazendo aqui para a Miriam,
Ele perguntou, Miriam, quais são os prós e contras de terceirizar o processo de prospecção. Eu vou citar um deles de contras, que é justamente a perca da microgestão. Porque quando você internaliza o processo, você gosta ali de ouvir as ligações e acompanhar e ver como é que está, e relatório 3, 4, 5 vezes por dia. Então, quando você terceiriza o processo, você perde isso, né? Em contrapartida, a terceirização ela traz uma velocidade de resultado, já que é uma equipe já muito preparada, muito sólida. A gente está fazendo isso há 8 anos, tá? Estamos indo para 8 anos. Então, é um processo todo já desenhado que a gente vai incluir a tua empresa nisso, definir o seu, entender o seu ICP, ajustar ali as perguntas de qualificação, o discurso e botar para rodar. Então, em tese, é mais rápido do que você internalizar uma pessoa, tem o tempo de rampagem e tudo mais. Óbvio, né, Anderson, que tem vários prós e contras que a gente pode conversar depois, mas eu não gostaria de usar essa live para isso. Faz um contatinho com a gente aí para a gente conversar sobre isso, tá? Mas é legal trazer essa ideia aí junto com a Miriam, que assim, você perde um pouquinho da microgestão, né? Tem gestor que adora microgestão, né? Eu tive, né, também uma empresa de terceirização, não sei se o pessoal sabe, mas eu fiquei prospectando, né, eu e uma equipe, assim como o Hélio, de 2001 até 2010. Tá? 2004 eu comecei a treinar e terceirizar. É exatamente como o Hélio falou. Os pontos positivos é que você não precisa montar uma estrutura. Já está você terceiriza essa estrutura. Tanto o profissional já é qualificado e treinado, o profissional escolhido por habilidade, tá? Então, você não vai precisar contratar, ter software, mas aí você, como ele falou, você perde, porque você não vai cuidar muito de perto aquilo, que está terceirizado. Então, isso que o Hélio falou. E o que acontecia comigo, né? E era tudo muito rápido, né? Quando você trabalha com terceirização, você não pega um cliente, você tem 4, 5, então tem que ser muito dinâmico. Aquele SDR não é o seu funcionário. Ele está fazendo a sua prospecção e ele está fazendo de outro, às vezes de 2 ou 3, né? Ele não é exclusivo. O que é muito legal para você que recebe o lead de uma empresa terceirizada como a minha é que o lead está pronto. Ele está pronto, ele está engajado para te ouvir, né? Então, todas as etapas antes disso já estão resolvidas. Mas é aquilo, o gestor que gosta de muita gestão, ele tem que internalizar o processo. A Haas também ajuda na mentoria, tanto quanto a Miriam. E aí, se for esse o caminho, estamos aqui para ajudá-los, primeiramente a Miriam, e depois, se fizer sentido, a gente também fala de mentoria com vocês. Miriam, eu sei que você tem mais dúvidas aí, né? Mas o Douglas, ele fez uma pergunta aqui muito legal. Qual a visão de vocês em relação à prospecção consultiva? Ele até colocou consultiva em maiúsculo, tá? Onde você faz pergunta e deixa o cliente falar todas as suas necessidades. Comenta aí com a gente. É o que eu faço. A minha prospecção hoje, como eu estou fazendo, né? O cliente me contrata, eu não passo isso para ninguém. Então, eu faço por quê? Primeiro, porque eu preciso treinar abordagens e processos. Então, a minha prospecção, ela é extremamente consultiva. Eu entro em contato com essa pessoa, com o decisor, eu já entro com uma abordagem diferente, eu falo que eu sou do marketing da empresa do meu cliente, então isso quebra um padrão, o cliente pensa, não é ninguém querendo vender algo, e eu falo que estou conversando, levantando informações, e eu faço muitas perguntas de necessidade. Geralmente, se o lead está extremamente qualificado, eu já sei que ele tem potencial, ele está dentro do ICT, eu já entro com pergunta de necessidade. Se eu preciso fazer perguntas de qualificação, eu faço no meio da conversa. Então, talvez uma pergunta de qualificação, né, uma pergunta de situação no início, depois eu já entro com pergunta de necessidade, e geralmente uma abordagem minha demora de 6 a 12 minutos. Por quê? O cliente abre o coração, ele fala tudo, e eu vou puxando, eu vou explorando.
Então, depois, no final, é muito difícil esse cliente não agendar. Por quê? Porque ele mesmo falou que tem um problema. Ele falou que ele tem um problema porque não conheceu uma solução. Então, esse é mais ou menos o processo. Essa palavra aí, prospecção consultiva, é nova para mim. Vou até usar, viu? Geralmente, o meu método é isso, tá? Eu fico ali ouvindo, perguntando, explorando, fazendo interjeições, tipo, nossa, não, jura? Jura que isso acontece com você? Sabe? Então, eu vou criando um relacionamento com essa pessoa aí durante a minha prospecção. Mas eu entendo, e até converso com o pessoal aí que me contrata e tem equipes de SDR, nem sempre o SDR tem tempo para fazer isso. O Hélio pode concordar comigo. Às vezes, numa terceirização, você não pode ficar muito tempo com o cliente na linha. Tem que ser algo mais ágil e mais rápido. Dependendo do decisor, por exemplo, se eu vou falar com um comprador, aí eu já mudo. Já não é tão consultivo. Eu vou mais em processos de compras. Tá? Eu queria saber como que ele vai homologar, o que é importante, isso, qual que é o processo, onde começa, onde termina. Então, é uma coisa mais rápida, tá? Mas, geralmente, eu uso a prospecção aí consultiva. O que eu contribuo ao tema, Miriam, é assim, gosto muito do que você falou, né? Como sempre. E, Douglas, eu não acho que exista outro caminho em vendas B2B de você não ter uma postura consultiva, né? De você não conduzir o seu processo por meio de perguntas, porque senão você vira apenas um agendador de reunião, né? E quando você só agenda a reunião, você está fazendo ali um trabalho de secretariado. SDR é secretário? Resposta, não. Não. Nenhum demérito a quem trabalha com secretariado, pessoal. Mas a ideia da pré-venda não é essa. A ideia é de qualificar o lead. Quando você qualifica o lead, pronto, você conduz o seu processo por meio de perguntas. Aí o pessoal adora as novas nomenclaturas para as coisas, né? Quando no final das contas a gente vai perceber que tudo ali bebe no spin selling, né? Tudo sai do spin selling, né? Com algumas adaptações. Tudo bem, não tem problema. Mas assim, o spin selling, gente, a situação, problema, implicador, negócio, ele não precisa ser aplicado em ordem, né? Se você ficar pensando muito no spin selling, você não deixa a coisa natural, né? É que nem um aprendizado de um idioma. Você fica pensando muito e eu vou aplicar ali o verbo to be e agora vocês vão se ver comigo. Aí você se atrapalha, né? Então, eu indico que assim, Douglas, que vocês não trabalhem desassociados dessa postura consultiva. Porque senão você só vai agendar reuniões e aí a sua taxa de no-show vai lá para cima, né? O engajamento vai lá para baixo. São reuniões que ninguém se entende, que não tem muita lógica, que não tem muito engajamento. Então, assim, conduz sempre o seu processo por meio de perguntas. Legal, você aceitou a reunião? Miriam, eu sou o Hélio, quero uma reunião com você, fui no seu LinkedIn, gostei, e a minha solução é prospecção de clientes, está aqui, e eu quero te apresentar como que eu tenho ajudado a empresa XYZ com a minha solução. Ah, Hélio, legal, vamos para a reunião. Calma, Miriam. Deixa eu te fazer algumas perguntas para entender se esse papo vai fazer mesmo sentido para ambas as partes. É uma excelente ideia para você ter uma postura consultiva. Beleza? Sim. Falando nisso, já que você falou que SDR não é secretária, tem uma pergunta aqui que eu quero fazer agora. Tudo bem? Por favor. Essa é a pergunta da Clarissa Santos. A dúvida é, dando enfoque no papel do SDR, até qual etapa do processo de vendas deve ser atrelado como sua responsabilidade? O que vejo de maneira sistemática hoje no mercado é o SDR prospectar, fidelizar, passar o contato e a demanda para o executivo de vendas e ele cobrar do SDR coisas como follow-up da proposta que ele mesmo enviou, retorno da proposta, cobrança do cliente para obtermos devolutiva da resposta, monitoramento da agenda de prazo, envio de proposta e até mesmo o envio da proposta. Tá. Quer dizer, Clarissa, fala aí, trabalho
O trabalho do SDR é pré-vendas. Isso aí. Então, ele vai até a reunião ou a etapa. Por exemplo, às vezes, a etapa é o que é? É uma proposta. Aí você passa para o executivo e ele dá a finalização disso. Uhum. E, na maioria das vezes, o trabalho do SDR vai até o agendamento. Agendou, fim. Agora, se vai mandar proposta, se vai fazer follow-up, você vai fazer follow-up dos contatos, por exemplo, que você mandou um e-mail. Uhum, isso aí, tá? que ainda está dentro do processo. Dentro da prospecção. Perfeito. Tá? Passou da prospecção, da reunião para fechamento, é o executivo, é o closer. Não tem nada a ver com o SDR. O executivo vai enviar a proposta, fazer o follow-up da proposta. Outra coisa, hein? Se o executivo não participou dessa reunião, se houve um no-show, se ele tiver que reagendar, isso não é mais do SDR, na minha opinião. Isso é o executivo que vai pegar o telefone e vai falar assim, ó, vamos reagendar aquela reunião? Perfeito. Porque já não é mais prospecção, isso é follow-up, né? Sim, isso é relacionamento, sim. né? Isso é relacionamento. Sim. É claro, Miriam, que assim, eu fiz uma importante mudança, uma importante adaptação aqui na minha passagem de bastão. Eu quero dividir com vocês, tá? Eu sei, você já me falou, eu achei sensacional. Eu já te falei, né? Eu vou falar aqui para vocês ao vivo, tá, pessoal? Até dezembro do ano passado, eu fazia todo o trabalho de prospecção, engajava o lead e puxava o dia e o horário da reunião. E passava para o executivo, meu cliente, para que ele conduzisse essa reunião. No dia da reunião, o executivo, o closer, ligava ou entrava na sala da reunião. A gente começou a perceber que a nossa taxa de no-show era um pouquinho alta, tá? A adaptação que nós fizemos, Miriam e todo mundo, foi que agora o SDR da Haas, ele começa a reunião. Então, eu acompanho o lead até o momento ali que a reunião começa. Eu não participo da reunião. Às vezes até peço para participar num universo de 15 reuniões, eu peço para participar de 2, né? Para a gente pegar ali um gatilho, uma ideia, um contexto bacana para usar na próxima abordagem. Mas a ideia, pessoal, é que a gente acompanhe o lead até o início dessa reunião. O que não faz muito sentido para mim, Miriam, é a partir dessa reunião, o nosso profissional, o SDR, ainda estar envolvido com aquele lead. Não. Porque ele não está fazendo prospecção, certo? Então, a prospecção, ele tem que ir para o próximo lead, para ir movimentando o seu funil de oportunidades. Então, a dica que a gente deixa aqui, a minha contribuição é executivo de vendas, closer, você precisa trabalhar, né? Sabe o que eu acho dessa técnica que você implantou? É interessante por quê? Porque essa passagem de bastão evita o no-show, né, do cliente não aparecer, e evita também do executivo não aparecer. Exato. Miriam, por favor, eu preciso dar um reforço nisso que você está dizendo, porque às vezes o no-show não é provocado pelo lead, é provocado pelo próprio executivo. Seja pelas suas atividades, pelos compromissos, enfim, por uma série de coisas. Nessa época de reuniões remotas, o no-show ele ficou muito importante, né? Então, isso foi muito positivo aqui na nossa operação. Se possível, tentem desenhar algo parecido aí, né? É claro que é sempre importante, senta com o teu gestor, senta com o closer, afina essa comunicação e, principalmente, o closer precisa entender o que é a parte dele e o que é a parte do pré-vendas, porque se o pré-vendas começar a ficar fazendo tudo para o closer só tirar pedido, meu Deus do céu, vamos tirar esse closer e deixar só o pré-vendas, né? Não, sabe o que acontece também? É que o pessoal, acho que leu lá o Receita Previsível, né? Ficou todo mundo, né? Vou vender pra caramba agora, né? Vou botar um cara aqui só para fazer prospecção, oba. Só que eles não souberam como fazer essa implantação. Então, às vezes, eles pegam um SDR e colocam o SDR para fazer várias funções, inclusive de assistente de vendas. Pois é. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. O SDR não é back-office.
né? Exatamente. Ou eles pegam a assistente de vendas e colocam para fazer pré-vendas. Opa, está dando certo, o pessoal está bombando, está ganhando dinheiro, está vendendo mais, vamos colocar a fulana, né, que estava lá, né, no administrativo, vamos colocar para fazer pré-vendas, SDR. Então a pessoa fica fazendo várias funções e não faz nada direito, né? E aí você concorda, Miriam, que a pessoa do back-office, ela não tem os skills para fazer uma pré-venda? Não tem. Porque não são tem. coisas diferentes, gente. Não, são coisas são diferentes. funções diferentes. Né? São funções diferentes. Então, se possível, pessoal, fatia mais o seu processo aí. O SDR, chama o closer para tomar um café ou paga um almoço para ele, que aí explica para ele, ô closer, alivia minha vida aí, cara. Quando aconteceu no show, né, dá um jeito lá, né, se precisar eu volto no circuito, mas a ideia é que eu busque novos leads para movimentar o nosso funil. Bom, Miriam, a Isabelle, obrigado Isabelle, um abraço, ela tá pedindo aqui dicas para qualificação de leads. A gente já está falando bastante de qualificação de leads, né? Uma postura bem consultiva, conduzir o seu processo por meio de perguntas, dá uma lidinha lá no Spin Selling, vai no canal da Miriam, ela fala de qualificação de lead todos os dias, todas as postagens da Miriam, Miriam, me corrijam, tá? De 90% das suas postagens, de 100% das suas postagens, 90% está falando ali de qualificação de lead. Eu percebo que é um tema muito presente no seu conteúdo, né, Miriam? Sim. Eu costumo falar que a qualificação, ela está dividida em 3 etapas. Tá? A gente faz a pré-qualificação, né? Quando o lead já não vem perfeitinho lá do marketing, né? Tá. Então, você tem que fazer uma buscar informações, olhar site, olhar rede social, estudar, né, um pouquinho a empresa. É um trabalho que demanda um tempinho, mas gera resultado. E a qualificação, durante o cold call, você vai entender se aquele cliente tem perfil, entender se ele está no momento, você vai entender também se ele tem necessidade, e às vezes, né, dependendo de como a conversa flui, você consegue entender até se ele tem um budget. Tá? Perfeito. Para mim, esse é mais ou menos o processo de qualificação. A qualificação também é parte do processo do closer, do executivo. Porque não acaba no agendamento, né, Miriam? Não. O closer, ele vai também, por exemplo, se ele estiver fazendo uma demonstração do software, ele também vai qualificar. E ele vai qualificar com uma linguagem mais técnica, mas o processo continua, né? O processo continua. Sim, o processo continua, tá? Perfeito. Agora pode dar sua opinião aí. É isso, Miriam. Eu acho que conduzir o processo por meio de perguntas, não esquecer que a qualificação terminou, a qualificação não termina na reunião, muito pelo contrário, ela começa, né, Miriam? Porque dependendo da natureza do teu negócio, a primeira reunião só vai ser a primeira de 10 reuniões até o negócio ser fechado de fato, né? E no meio do caminho... Pode falar. Pode falar. No meio desse caminho tem o estudo de aderência técnica. Isso é muito presente em SaaS, por exemplo, né? Então, não tem como você conduzir o seu processo por meio de perguntas e não tem como você não ser consultivo, porque em ambientes que a natureza do negócio é mais técnica e o ciclo de vendas mais extenso e maior, e o ticket médio mais alto, se você agenda uma reunião sem essa qualificação um pouco, nem que seja um pouco técnica, o closer tem muita dificuldade, né? Porque ele precisa fazer o seu trabalho. Então, de novo, tem que afinar com o closer algumas perguntas ali que faz sentido que o pré-vendas faça, para depois outras perguntas que ele conduza e que não faz sentido que o pré-vendas faça, né? Eu gosto de separar, Miriam, assim, 3, 4 perguntas, assim, no máximo 5 perguntas que o pré-vendas faça, sabe? Depois disso, eu entendo que o closer precisa fazer o seu trabalho de qualificação. O que eu ia falar é que em alguns processos, alguns tipos de vendas, por exemplo, pensa em vendas de maquinário industrial. Pense naqueles processos todos de máquinas, de implantação de usinas,
Então, o SDR, o pré-vendas, ele não vai conseguir aprofundar tudo. Então, ele vai fazer... Então, não tem muito sentido, né? Senão ele começa a vender, né, Miriam? Sim, sim. Então, ele vai fazer ali, entender mais ou menos um perfil, necessidade, né? Tipo, pergunta problema, e depois o executivo, que é uma pessoa, um vendedor técnico, ele vai aprofundar muito, e às vezes ele vai aprofundar como? Numa visita técnica no chão de fábrica. Ele vai olhar equipamentos, estrutura, etc. Quando a gente fala em manutenção industrial, por exemplo, não dá para fazer nem por videoconferência. Ele tem que ir no chão de fábrica. Então, é um processo de qualificação muito mais profunda que o vendedor técnico vai fazer. Por quê? Porque o SDR, por mais conhecimento que ele tenha, ele não tem tantos conhecimentos técnicos, né? Ele está ali para... A função dele é outra. E Miriam, isso não quer dizer com uma abordagem rasa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Né? Nada a ver uma coisa com a outra. É que são funções diferentes, né? São atitudes e posturas e momentos diferentes. Eu não gosto da abordagem rasa, mas eu também não gosto da abordagem super técnica, né? Porque o closer, ele está ali justamente para isso. Eu acho que eles são complementativos. Deixa eu pegar minha água aqui. Pode falar. E, Hélio, vamos pensar em você que tem uma empresa de terceirização e eu que terceirizo, né? E já trabalhei muito com terceirização. É impossível nós nos especializarmos em todos os processos, em todos os produtos do cliente. Com certeza não. Concorda? Se você vai vender lá uma datadora, você vai prospectar uma datadora ou manutenção em, sei lá, usina hidroelétrica, você não vai ser um expert naquilo. É impossível, né? Tem um movimento muito engraçado, Miriam. Quando uma empresa começa com a gente, aí a primeira coisa que a gente conversa ali é, beleza, qual é o ICP? Com quem que você quer se conectar, né? Aí ela fala lá, não, eu quero me conectar com empresas de varejo, quero me conectar com indústria farmacêutica, tal, beleza. Tá bom. O segundo assunto, o segundo tópico é assim, bacana. Vamos entender então o seu pitch de vendas. Me fala aí o seu pitch de vendas, Miriam. Já me mandaram pitch de vendas de 2 horas. O super pitch de vendas gigantesco. Pitch de venda, gente, é 2, 5 minutos, né? Então a gente tem que adaptar para prospecção, porque prospecção é jogo rápido, né, pessoal? É jogo rápido ali. Não dá para eu ficar dando palestra o tempo todo. Então, a minha prospecção ela tá baseada ali em dor, benefícios, gatilhos e cases, né? Que dor que eu vou resolver? Qual é o benefício de você parar para me ouvir? Quais são os gatilhos que eu posso usar ali? Quais são os cases que eu posso citar? Algumas 2, 3 perguntas e vamos para a reunião, gente, né? Pitch de vendas de 2 horas não dá, né, pessoal? Aí deixa para o closer. Deixa para o closer. E, na verdade, é assim, não ser muito superficialista. Isso. Não ser muito, tipo, vamos só agendar, sem qualificação. E não dá para ser muito especialista. Muito palestrante, né? A não ser que o SDE, por exemplo, eu conheci um inside que ele era engenheiro, era um vendedor. Então, ele falava assim com o cliente, né? Você ficava assim. A abordagem super técnica. Arrasava, né? Mas aí é outro nível, né? É outro papo. Em geral, pessoal, é importante desmembrar as funções aí. Miriam, o Aleph, eu não sei se a pronúncia é essa, Aleph, depois você me corrige, ele está perguntando o seguinte: o processo de cadência é o que ajuda a gerar rapport antes de uma call mais direta. Minha dúvida é como fazer a cadência não engessar a atuação pessoal. Aleph, eu vou comentar rapidinho e aí já vou passar a bola para a Miriam. Eu não gosto de pensar muito que a gente consegue gerar rapport por e-mail. Eu entendo que você está comentando aqui que cadência é cadência de e-mail. Eu não me sinto conectado com ninguém porque eu li um e-mail engraçadinho, por exemplo. Gente, acontece isso comigo. Eu sou dono de empresa, então eu sou prospectado o tempo todo. Né? Uhum. Então é assim, o e-mail não tem muito essa função de criar rapport.
né? O e-mail é para você entrar no radar do decisor e pedir um próximo passo para aí, nesse momento da call, criar o rapport, né? Então, precisa tomar um pouquinho de cuidado para não colocar no e-mail a função que ele não tem, né? Ah, Hélio, mas o meu e-mail é bonitinho, é super técnico, ele consegue criar rapport? Tudo bem, eu não gosto muito. Eu gosto de criar rapport, porque rapport fala de pessoas, né? Então, pessoas, calor humano, voz, né? Ali, você está me ouvindo, né? E isso é na call. Certo, Miriam? 100% de acordo. Gente, cadência de e-mail, o e-mail de prospecção por e-mail, ele não consegue gerar rapport, como ele falou. Não existe isso. Isso não existe. Como diz lá. Não existe, gente. Esquece. E outra coisa, o e-mail de prospecção, ele não trabalha necessidades nativas. Pois é, pois é. Você não consegue fazer um spin através do e-mail, porque por mais que você tente fazer uma pergunta, o decisor do outro lado, ele vai responder se ele quiser. Pois é. Agora, no telefone, não. Ali no calor da conversa, ele vai responder, tá? O e-mail, que o cliente, por exemplo, você mandou um e-mail lindo, maravilhoso, pouco. Aí o decisor abre o seu e-mail e pensa, eu não tenho esse problema, eu não preciso disso nesse momento. Por quê? Ele está com necessidade nativa. Ele não se enxerga com aquele problema. O que ele vai fazer? Ou vai deletar o seu e-mail, né, com uma sorte sua, ele vai guardar com contato futuro. Então, sorte, o e-mail sorte, sorte. Então, o e-mail, ele não tem essa capacidade, o Hélio já falou sobre isso, de trabalhar com perguntas, ele não gera rapport. O e-mail, o code-e-mail, é para você conduzir o cliente para outro canal. O próximo passo. O cliente falou assim, legal, quero saber mais, aí você pega no telefone e continua. Ou até você continua com outros e-mails. Mas sim, o primeiro e-mail, o primeiro e-mail, né, o e-mail número 1 da sua cadência, não vai gerar rapport, não vai conseguir trabalhar com necessidade nativa, tá? Então, precisa de mais contatos para desenvolver isso, ok? E aí, vocês podem até falar, poxa, Hélio, mas eu agendo reunião com o meu primeiro e-mail. Beleza, tudo bem. Eu também já agendei. E também com a gente acontece aí. Lembra quando eu falei lá no começo? Não necessariamente a gente começa no cold call, a gente pode começar no e-mail. Mas, definitivamente, pessoal, rapport eu crio na reunião. Eu não posso dizer que porque a reunião está agendada, eu criei rapport. São coisas diferentes, né, pessoal? Rapport é uma questão assim, uma palavra francesa. O pessoal confunde muito rapport com outras. A Fabi, eu não sei se é a Fabi Vaz ou se é o Fabi Vaz. Fabi, por favor, me corrija aqui. Ela falou o seguinte, Miriam. Acredito que a cadência só auxilia para mostrar o produto, mas não gera rapport. Então, as nossas opiniões, Fabi, são parecidas. Porque rapport é uma coisa de sintonia. Rapport quer dizer você entrar em sintonia com outra pessoa. E como que você cria rapport? Né? Quem estudou PNL sabe disso. Rapport você cria no contato com a pessoa. Claro, pelo tom da voz, pela linguagem corporal, tá? Então, não dá para você criar rapport com uma comunicação de via única. Pois é. Tá? O e-mail vai ser uma comunicação de via única. Você enviou aquela mensagem, a pessoa pode não querer se conectar com você. É isso. Tá? Ô, Miriam, a Lizzie Bratis, esses nomes do Instagram, eles são diferentes, né, pessoal? Então, se eu não falar o nome de você correto, por favor, briga comigo aqui depois. Mas a Lizzie, ela está perguntando assim, quantos leads vocês convertem por dia, diariamente? Ela quer número, Miriam. Por favor, traga números aí pra gente. Dependendo da prospecção, dependendo, como eu falei, não dá para você falar um número exato, porque, como eu falei, prospecção depende do segmento que você está prospectando, quem você vai abordar, depende da região, depende do seu produto. Por exemplo, se é um produto commodities, você vai ter muito mais dificuldade de você converter.
se o produto não tem diferencial nenhum, tá? Por exemplo, seguros, planos de saúde, caixa de papelão de embarque, não tem diferencial. Né? Então, dependendo do segmento, eu consigo, numa prospecção, de 2 a 5 por dia, chegando a 6, tá? 6, tá? No Excelente. mínimo, Eu gosto de dizer, Miriam, que é assim, a gente separa aqui o nosso dia, pessoal, em 3 blocos de atividades. Das 9 da manhã às 11h30 é o primeiro bloco. Das 13 horas às 15h30, 13h30, ali é o segundo bloco de atividades. E das 13h30 até as 18 horas, a gente fecha o dia com o terceiro bloco de atividades. Se você está na pegada, você traz 6 leads por dia, porque você converteu 2 leads por cada bloco de atividade, né? Se as coisas estão ali e não dão muito certo, você traz 3 leads por dia. E se o cenário está realmente crítico, você trouxe um lead né, nos seus 3 blocos. Mas mesmo quando você traz um lead só, Miriam, nos seus 3 blocos, o trabalho não foi em vão, porque o dia seguinte existe, né? Sim, e aí você vai cumprir com a sua gestão de follow-up, né? Porque você prospecta hoje para colher amanhã, né, pessoal? No fantástico mundo de Bob, está todo mundo ali querendo marcar reunião com a gente, mas na realidade não é isso, né? Você trabalha hoje para gerar reunião amanhã. Gente, às vezes vale mais a pena você agendar uma reunião do que você agendar 6, tá? E, como eu falei, depende do seu produto, depende do seu serviço. Alguns conseguem agendar 1 por semana, 2 por semana, tá? Você pegar o segmento de Comex, que são os agentes de carga, eles têm uma concorrência muito predadora. Tá. Tudo se baseia no preço do frete. Então, eu já mentorei mais de 6, 7 empresas desse segmento. Então, tem decisor que ele cota com 25 empresas. Nossa. Ele manda o e-mail para 25 empresas. Então, é um segmento um pouco mais complexo de você prospectar, porque não existe tanto diferencial competitivo entre um agente de carga e o outro. O que eu percebi é que fazendo mais perguntas de necessidade flui melhor, tá? Mas é um segmento muito complexo, assim como outros. Então, não existe um número específico. Exato. Não adianta eu falar, você vai agendar 2 por dia, 1 por dia, porque depende do segmento, depende do seu produto. Seguros é muito difícil, né? É difícil. A gente atende 2 operações de seguros e tem uma coisa, pessoal, que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, tá? Cuidado com as cobranças exageradas em cima de você próprio, né? Porque às vezes é muito fácil eu quero agora qualificar 10 leads por dia, eu quero marcar 20 reuniões por semana. E se eu não estou marcando esse número, eu sou um incompetente, meu gestor não gosta do meu trabalho, eu não estou no nível do Hélio, da Miriam. Gente, por favor, calma, respira, né? Vamos trabalhar com qualidade, vamos trabalhar com processo, vamos entender que cada SDR tem a sua particularidade, o seu momento, cada cenário, cada mercado exige uma postura, tem uma cadência, tem um tempo de maturação. Às vezes você starta um lead hoje que ele vai para uma reunião com você há 10 dias, então você tem que ir trabalhando esse lead até chegar no momento ideal da reunião. Então, cuidado com essas cobranças, assim, que você é um incompetente se você não está marcando 7 reuniões por dia. Cuidado com isso, que isso é um negócio meio exagerado. Cuidado também com as promessas, né? Eu, por exemplo, eu não faço promessa nenhuma. Eu dou mentoria, mas eu não falo assim no meu curso, você, depois que fizer meu curso, você vai agendar não sei quantas. Por quê? Porque eu estaria mentindo. Eu não posso prometer isso para ninguém, né? Porque depende do processo, depende de vários... Cada um tem o seu mercado, cada um tem o seu segmento, a sua cadência. O que vale mais, Miriam? 20 reuniões por semana ou 2 reuniões espetaculares? O que você preferiria? Espetaculares. Se você perguntar isso para o seu gestor, ele vai responder a mesma coisa, pessoal. Então, cuidado com essas, né? Cuidado com
com essa falácia, né? Esse negócio muito exagerado só deixa um ambiente de muita cobrança e de mais ansiedade ainda. E o pré-vendas, ele lida com o não o tempo todo, né? Você já começar o seu dia achando que você vai ter que qualificar 20 reuniões por dia, já é um complicador. A complicação começa com você mesmo. Sim, sim. Certeza. Vamos lá, gente. O Douglas Almeida, olha aí, ó, de novo, ligações, né? Quantidades. O Douglas Almeida, um abraço, Douglas. Um SDR para ser efetivo, quantas ligações, Miriam, ele deve fazer em média? Você tem que falar um número, Miriam. Eu não aceito se não falar um número. Não tem número, gente. Não tem número, gente. É isso. Não tem número. Como a gente está falando aqui, depende. Tá? Depende. Às vezes você faz 5 ligações, você marca um monte, né? Você consegue converter um super negócio. Às vezes você faz 100 ligações, 30 não consegue. Não consegue ficar E depende muito da sua estratégia. Não é só a ligação, não é o fato de você pegar no telefone e fazer 20. É o fato de você saber o que você vai falar. Com quem você vai falar. Quem você vai falar, tá? Você tem uma boa abordagem, uma boa argumentação, tá? Não é a quantidade. Qual o valor que você vai gerar? Qual o valor que você vai gerar, né? Qual é o benefício que você vai gerar com essa reunião? Qual é a dor que você vai resolver? Qual é o estudo que você fez, né? Então, gente, nada contra quem gosta de quantidade. Não, Hélio, eu faço 40, 50 ligações por dia e eu tenho resultado em cima da minha massa crítica de trabalho. Mas, por favor, não critique o SDR que faz 15 abordagens por dia, mas bem estrategistas. Agora, o SDR, né, Miriam, que faz 2 ligações por dia, aí não dá, né? Aí tem que mudar de... tem aqueles que querem só mandar e-mail, né? Só mandar e-mail, aí não dá, né, pessoal? Vamos lá. Um SDR bom nem faz cold call, discordo, Bruno. Eu adoro fazer cold call, Bruno. Eu sou o dono da minha empresa e o que eu mais gosto de fazer de todo o processo de prospecção é pegar um bom cold call, porque você encanta, cria rapport, marca aquela reunião de qualidade. Olha, Bruno, quem não gosta de cold call é porque não sabe fazer cold call. Concordo, hein? Eu sou a rainha do cold call, hein? Não fala que cold call não... Eu adoro. Você só não pode fazer cold call, né? Só cold call, que aí não, né? Então você tem que ter o cold call dentro do seu processo. E o cold call tem que gerar valor, né, pessoal? Não é só agendar a reunião. A Vaz, de novo, né? A Vaz Fabi, ela comentou o que dá resultado. Acima de todas as conversões, a ligação é a que dá mais resultado na prospecção. A Fabi, ela concorda aqui com o que a gente fala. Obrigado, então, Fabi. Eu também acho, porque o cold call você consegue mudar a percepção do cliente. Você está falando com ele, se você for hábil, né, o que o SDR tem que ser hábil, você consegue mudar totalmente a percepção da pessoa. E eu faço isso muito bem, tá? Eu já fiz isso com um decisor da Cacau Show. Ele não estava interessado, mas 2 perguntas que eu fiz, mudei totalmente ali o rumo da conversa. Então, o cold call tem essa capacidade, tá? Você está interagindo com a pessoa. Nada contra a prospecção por e-mail. Eu já vi e-mails assim excepcionais. Espetacular. Eu já vi e-mail, já vi um executivo fazer um debate com e-mails, tá? Ele mandou, a pessoa respondeu, ele respondeu e eles trocaram tipo uns 4 ou 5 e-mails e ele conseguiu uma reunião. Mas isso é excepcional, né? É difícil acontecer. Então, o cold call é mais fácil de você converter porque você pode induzir e conduzir a pessoa através de perguntas. E o e-mail não. O e-mail você manda, a pessoa vai te responder, ou às vezes ela não te responde, né? E, gente, o cold call é tão poderoso porque você descobre coisas que no e-mail você pode não descobrir. Por exemplo,
Eu posso muito bem, Miriam, ir para uma reunião com você que veio do e-mail, mas eu não estou necessariamente engajado com o tema. Eu só estou curioso. Eu só quero... Vamos lá, vamos para essa reunião. Então, no Cold Call, é importante a gente entender qual é o motivo dessa reunião. Depois que você conseguir a reunião, você fazer algumas perguntas ali do qual é a expectativa, por exemplo, do lead com essa reunião. Esse tipo de pergunta é matadora, porque você vai tirar dali do seu funil apenas os curiosos, né? Ninguém quer perder muito tempo só com curioso, né? E o e-mail, ele não tem muito esse poder de mensurar isso. Uma outra coisa também, Miriam, que a gente esquece é assim, pessoal, Cold Call não serve apenas para agendar reunião. Cold Call, ele serve para você descobrir coisas. Então, você não precisa falar com o gestor do financeiro, por exemplo. No Fantástico Mundo de Bob, você pega o telefone e fala com ele. Na realidade, você vai falar com a secretária, com o gatekeeper, com o influenciador, com outro decisor de uma outra área. Você vai descobrir quais são os pontos de contato, se ele está usando o WhatsApp, se ele está usando o Skype, se faz sentido fazer um contato com ele por essas mídias, né? Tudo bem, tá todo mundo em home office, a gente já sabe disso há um ano, pessoal. Mas está todo mundo sem trabalhar? Negativo. A gente está aqui trabalhando, gente. Vocês estão aqui atrás de conteúdo, a gente está aqui gerando conteúdo. Então, o Cold Call ele serve para você descobrir os pontos de contato. Se você conduz o seu processo por meio de perguntas, o Cold Call ele fica poderoso no seu processo. Complementando isso, às vezes o decisor é um gerente, um diretor que você não consegue acesso pelo Cold Call. Você quer trabalhar com o e-mail, beleza, mas você pode fazer um Cold Call e conversar com um influenciador, tá? O influenciador pode passar várias informações sobre processos, sobre fornecedores, sobre dificuldades, sobre dores, que você pega aquilo e você leva nesse e-mail de prospecção, tá? Então, eu acho que o Cold Call, o Cold E-mail, o LinkedIn são ferramentas, né, o WhatsApp, sei lá, são ferramentas que você usa em conjunto. A cada um tem a sua complementativas. São complementativos. Perfeito, perfeito. E, Miriam, a Janaína e a Mary, de novo, pessoal, não sei a pronúncia aí do nome de vocês aqui no Instagram, é meio confuso. Qual a primeira pergunta da prospecção consultiva? E a Mary disse, que tipo de perguntas consultivas eu poderia fazer na primeira ligação? É aquilo, pessoal, dentro do seu processo, você vai conversar com o seu gestor, você vai estruturar a sua abordagem. Eu geralmente estruturo a minha abordagem eu me apresento, fundamento o meu contato, peço o próximo passo, entendo o cenário e explico o meu processo. Vou colocar aqui bem na prática para vocês, tá? Miriam, eu sou o Hélio e eu sou da Haas Prospecção de Clientes e eu percebo que você gera bastante conteúdo de prospecção no seu LinkedIn, tá? Miriam, eu quero uma reunião com você. Eu já deixo isso claro. Por isso que eu estou pedindo o próximo passo. Eu já deixo isso claro. Pessoal, decisores gostam de coisas muito claras, tá? Os primeiros segundos ali que você está falando com um decisor, ele tá fazendo a pergunta, tá, o que esse cara quer comigo? O que essa pré-vendas quer comigo? Então é assim, Miriam, eu quero uma reunião com você. Mas eu quero entender se faz sentido para você que a gente vá para essa reunião. O que eu quero te apresentar nessa reunião é isso, isso e isso. Faz sentido para você falar sobre esse tema? Me fala um pouquinho do teu contexto para a gente perceber se o próximo passo faz sentido para nós dois. Meu Deus do céu, a Miriam, ela vai me falar se faz ou não sentido. E aí eu explico o meu processo. Miriam, eu estou separando um profissional, ele vai dedicar uma agenda para você, um período, é uma reunião por videoconferência, é uma reunião por telefone. Por favor, cumpra o agendamento, porque a gente vai levar um tema bem especial para você ser alimentado com as nossas percepções, e aí você vai avaliar se vai avançar com a gente ou não. Gosta dessa estrutura, Miriam? Na verdade, eu faço totalmente diferente. Vamos lá. Tá? Eu entro em contato, falo, né? Eu sou a Miriam, eu sou da empresa tal, eu sou do marketing da empresa tal. Eu vi que a sua empresa é assim, 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 né? Porque eu já pesquisei, e eu estou conversando com decisores como você sobre tal tema, um tema que seja relevante para ele. Por exemplo, vamos supor aí o agente de carga.
Tá. Olha, eu sou do marketing, sou da empresa X. Eu vi que a sua empresa faz a rota China, não sei das quantas. Tá? Eu vi que vocês são importadores, são os maiores. Eu estou conversando com decisores como você sobre as principais dificuldades que vocês têm, esse processo de importação e exportação e o que poderia ser melhorado. O que você acha? Você como decisor, o que você acha que poderia ser melhorado? Então, aí eu já fiz uma pergunta de necessidade consultiva, tá? Aí o cara vai falar, se eu fizer uma pergunta muito sim ou não, por exemplo, você acha que você está satisfeito com o seu atual agente de carga? Eu corro o risco desse cara falar assim, sim, estou. Sim. Aí ele já quebra a minha abordagem. Então eu vou, tá? A partir do momento que ele fala uma necessidade, eu exploro, tá? A partir do momento que ele fala, pode melhorar isso, eu exploro, eu pego isso, esse gancho, eu exploro, tá? Aí eu falo um pouco da empresa, tá? E já tento conduzir para um agendamento, tá? Esse é mais ou menos o meu processo. Só que, gente, isso não é regra, isso muda muito, isso muda muito, depende do segmento, depende do decisor. Eu dei um exemplo do que eu faço, mais ou menos. Como a gente estava falando de prospecção consultiva, de pergunta consultiva, vocês têm que pensar qual é a principal dor do cliente de vocês, tá? Pegar isso e transformar em pergunta. O que é a pergunta de necessidade? Você pegar a dor do cliente e você fazer o cliente falar dessa dor. Então, é mais ou menos isso. Só que, como eu falei, vocês que têm que desenhar o processo de vocês, baseado no que vocês sabem, né, o que vocês conhecem do segmento, o que vocês sabem que é o principal dor, problema, tá, para desenvolver essa dinâmica, tá? É isso, pessoal. Tudo diz respeito ao que você cria como processo. Não tem certo e errado, pessoal. Não tem? Não tem certo e errado. Eu gosto muito beleza, eu vou fazer uma prospecção, então é assim, eu me apresento, que é óbvio, eu fundamento o meu contato, então eu explico para a Miriam o que eu estou fazendo ali, o que eu quero. Miriam, eu quero uma reunião com você, mas para essa reunião acontecer, eu preciso entender se faz sentido para você e para mim. Porque às vezes faz sentido para mim, mas não faz sentido para mim. Sim. E aí, quando eu entendo se faz sentido ou não, eu já aplico ali as perguntas de qualificação, eu entendo cenários, eu entendo a dor. A Miriam pode muito bem falar para mim, Hélio, para mim não faz o menor sentido ir para uma reunião com você. Então, eu me apresentei, fundamentei o meu contato, pedi o próximo passo, fiz algumas perguntas de qualificação, entendi o cenário e expliquei o meu processo, para evitar o no-show, para evitar aquela reunião sem qualquer sentido. Gente, criem o processo de vocês. Seja numa abordagem mais direta, mais objetiva. Eu gosto muito daquele pilar que eu falei lá em cima, né, Miriam? A sua abordagem, ela tem que ter esses elementos: dor, benefício, gatilhos e cases, né? Qual é a dor que você resolve, qual é o benefício que você está gerando, qual é o gatilho que você tem que usar, porque tem nomenclaturas, Miriam, que são muito específicas, do TI, do seguro, da infraestrutura, né, de serviços cloud, de serviços para varejo. Então, tem um gatilho que você pode conduzir ali com o seu gestor e com o closer para você falar aquilo e o cara, opa, isso me interessa. Né? Sim. E por fim, pessoal, vocês podem usar cases também, porque o case, ele cria autoridade, né, Miriam? Então, eu estou promovendo bate-papo com você, Miriam, porque eu estou conversando com a empresa XYZ, a gente gerou valor para eles dessa e dessa forma, e eu quero te apresentar isso e entender se isso faz sentido para a sua empresa. É isso. Sim, eu quando faço, por exemplo, se eu vou conversar com o comprador, eu já mudo totalmente, tá? Por quê? Porque geralmente o comprador, ele não tem a dor. Ele está no final de um processo, tá? Então, a prospecção, conversando com o comprador, é mais no estilo do Hélio. Olha, eu sou da empresa tal, eu quero entender o seu processo de compras, como que você, qual é o processo para homologar um fornecedor de X, e quero também entender os seus critérios de decisão. O que é importante para você, tá? Então, é uma abordagem mais direta, mais focada no processo
de um departamento de compras, tá? Perfeito, perfeito. Não adianta eu querer falar de dor, né? Se a dor ele não tem a dor, né? A dor vem de outro departamento, tá? Perfeito, então, perfeito. eu falei, muda muito de decisor para decisor, de segmento. De KNAI, de segmento, de uma série de questões. Então, já teve prospecção, Miriam, que a gente ligou para um colégio e falou, olha, a gente está na região essa semana para falar de um produto, um serviço tal que o colégio do outro lado aí, o seu vizinho, está com sucesso e usando isso na matrícula. Posso passar aí? Ele falou, pelo amor de Deus, vem. Sim, sim. Se você então, ligar gente, lá para a região norte, lá de Manaus, se você ligar para Rondônia, Roraima, é assim. Você falou assim, eu sou da empresa tal, tá, vem, passa aqui. Aí você pergunta, tá, que horas é melhor para você? Qualquer horário, estou aqui o dia inteiro. Tá? Então, vai mudar, né? Vai mudar muito. Eu só gosto muito de frisar, Miriam, que é assim, o próximo passo, porque a missão do pré-vendas é gerar uma reunião. Seja com o comprador, seja com o decisor, com o dono da empresa, com o estrategista, com o RH, com o financeiro, com o marketing. Gente, o próximo passo precisa fazer sentido. Então, a pergunta, esse tema faz sentido para você? Eu não abandono, sabe? Porque tem que fazer sentido, gente. O próximo passo tem... Às vezes a pessoa, Miriam, só está sendo simpática com você, mas o tema, de um modo geral, não faz sentido para ela. Entendeu? Às vezes a pessoa vai para a reunião, mas ela não é a decisora daquele tema. E tudo bem ir para a reunião, só que você precisa saber disso, né? Até para falar isso para o closer, né? Então, pessoal, né? Então é assim, faz sentido? E para você entender se faz sentido, você tem que conduzir o seu processo por meio de perguntas. Pessoal, não tem outro caminho. Vamos lá. Miriam, o que você acha mais difícil, na sua opinião? Fazer prospecção de produto ou de serviço? É a pergunta do Anderson. Depende do produto, depende do serviço. Tudo depende, né? Por exemplo, eu vou prospectar um serviço que é manutenção industrial, é um serviço bastante requisitado em indústria. Se eu vou prospectar um serviço de facilities, é muito difícil de prospectar, por causa da alta concorrência e baixo diferencial competitivo. Se eu for prospectar, por exemplo, caixa de papelão, é um produto, e é difícil. Por quê? Porque é um commodity. Se eu for prospectar farinha, é um commodity, é um produto, é um commodity. É muito difícil. Mas se eu vou prospectar, por exemplo, um produto... fala um produto aí, Hélio. Produto que não tem muito diferencial. Seguros, de um modo geral, não tem diferencial, não, nem pode ter diferencial, né? Um produto. Vamos lá, vamos pensar num produto aqui. Aqui, ao vivo, aqui, são tantas opções, né? Sei lá, cabo de rede, né? Produtos de internet, de um modo geral. Sim. Prospecção servidor, de sei lá. servidores. Então, tem produto que é muito mais simples de você prospectar e tem produto que é mais complexo por causa da percepção de commodities e pelo baixo diferencial competitivo. Então, nesse caso, o decisor ele vai focar no quê? Preço. Então, para ele fazer uma troca, para ele aceitar uma reunião, ele vai pensar o que eu ganho trocando, né? Recebendo essa pessoa, e o que eu ganho para trocar o meu fornecedor atual por esse, se é tudo igual. E por isso, Miriam, que a pergunta se faz sentido, ela, nesse cenário também ela é muito importante, porque pode ser que o preço seja bem igual, mas por causa dessa pergunta você percebe, por exemplo, que o decisor não gosta muito do jeito que o fornecedor atende. Ele é mais distante, ele é mais frio. Pronto, você já viu um gap no relacionamento, né? Por mais que o preço seja parecido. Então, já faz sentido você mostrar a sua empresa como muito preocupada com o relacionamento, por exemplo. Né? Sim, na verdade, a pergunta no Code Call, ela é essencial. Por quê? Através da pergunta, você vai buscando as insatisfações. Porque, às vezes, vamos citar aqui o exemplo da caixa de papelão. É um produto
commodities, caixa é tudo igual, a diferença vai estar em alguns centavos, tá? Dependendo do volume, vale a pena essa diferença de centavos e às vezes não, tá? Só que o fornecedor de caixa de papelão, ele pode ter um atendimento melhor do que o outro pode atrasar. Então, esse atraso pode gerar insatisfações. E se você souber fazer a pergunta certa, você tira desse decisor que ele fica insatisfeito com os atrasos constantes. Aí você encontrou a brecha, você encontrou o caminho. Aí já tem um gap na operação. Né? Exatamente. Por mais que você tenha o mesmo valor, você descobriu ali um gap. Aí você pode falar para o closer, na passagem de bastão, o seguinte: pelo amor de Deus, mostre o que a gente está fazendo para reduzir o tempo de entrega, por exemplo. Exatamente, é isso mesmo. Então, não existe mais fácil prospectar produto ou mais fácil prospectar serviço. Depende do produto ou serviço. Hoje eu estava mentorando uma pessoa que ela trabalha com planos de saúde, seguros. É muito complexo, porque é tabelado, gente. É tudo mesmo. Bradesco, a Meplan, é tudo tabelado. Entendeu? Então, você tem que encontrar as brechas aonde? No atendimento, na empresa, ser uma empresa sólida, você vai trabalhando essa percepção de valor, da autoridade, e como? E o processo de qualificação também, Miriam, a pergunta se faz sentido, ela é muito interessante, porque, Miriam, eu também posso negar uma reunião. O SDR também tem o poder de fazer isso e precisa fazer isso. Porque, Miriam, se você já está atendido pelo meu concorrente, o valor é o mesmo, e o atendimento é espetacular, e você é atendido há 10 anos, e é incrível, e sabe, toma café com ele, faz churrasco com ele, meu Deus do céu, qual é o motivo dessa reunião? Sim, né? Exatamente, Né? Tem que ter um motivo. Sim. Então é isso, pessoal. Capricha aí nas perguntas de qualificação. A Débora Luiza, Miriam, ela disse que assistiu um webinar um tempo atrás e disse que é possível um SDR fazer 15 reuniões por dia. E ela está perguntando se a gente acha isso exagerado. A gente comentou disso aí acima, né? Eu acho sim exagerado, eu acho que não é uma questão apenas quantitativa, e sim qualitativa, qualidade. Para 10 gestores que eu pergunto, 10 falam a mesma coisa. Eu prefiro menos reuniões com muita qualidade do que muito barulho e pouquíssima qualidade. Certo, eu acho Miriam? Assim, agendar 15 reuniões por dia. A primeira pergunta que eu ia fazer é, 15 reuniões por dia, mas para qual segmento? Qual decisor? Depende. E muda, gente, muda. Não é real. Por quê? Por que não é real? Porque, como eu falei, muda de decisor para decisor. Tenta fazer 15 reuniões por dia com o diretor da Nestlé. Pois é. Você vai conseguir? Tenta fazer 15 reuniões por dia com o cara lá da Samsung. O gerente de TI da Samsung. São prospecções enterprises, né? Entendeu? Então, não é real. E tenta fazer 15 reuniões por dia se você é uma empresa de seguros. Tá? Então, é assim, e tem, para mim, o mais prejudicial disso, Miriam, é a cobrança que se gera em cima do profissional de pré-vendas, que se ele não está agendando 25 reuniões por semana, ele está se achando o pior profissional de pré-vendas que existe. E isso, gente, é um boberol, né? Sem exageros, pessoal. Todo mundo gosta de qualidade, você, eu, a Miriam, todo mundo, né? Então, vamos conduzir o nosso processo por meio de perguntas, com qualidade, que os seus números vão ser atingidos. O seu gestor vai adorar as 5 reuniões espetaculares ali. Agora, gente, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito. Pré-vendas é um negócio de muito trabalho, tá? Ninguém está dizendo aqui para trabalhar menos. A gente só está dizendo aqui para você talvez se cobrar um pouco menos. Bom, pessoal, estamos indo para a reta final da nossa live. Já tem 40 pessoas aqui, estávamos com 60 e pouquinho.
O pessoal engajou, está aqui com a gente até o final. Muito obrigado. Não vai dar para responder todas as perguntas, mas a gente vai tentar ali interagir com vocês. Vamos fazer aqui o nosso Café com Prospecção uma vez por mês. A gente vai estar aqui trazendo e interagindo com vocês. Tem outras programações também diariamente no LinkedIn da Miriam, no meu LinkedIn, nos nossos canais do YouTube. Nós amamos essa nossa parceria com a Miriam, nós somos fãs da Miriam. Eu sempre tive um sonho de trabalhar com a Miriam para gerar conteúdo e sou muito agradecido por ela nos dar essa oportunidade. Então, para finalizar, a gente vai fazer mais uma perguntinha aqui, falar mais uma perguntinha aqui, e aí a Miriam já nos traz as considerações finais. Tá bom, Miriam? Vamos ver aqui. Podem falar blá, 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 blá. Vamos ver aqui. Uma pergunta boa, pessoal. Vamos ver aqui. Eu quero uma pergunta boa. A Luciana concorda comigo. Isso é legal, Luciana. Mas não... Um abraço para o Giovanni, está aqui com a gente. Como é que é? Quando o lead faz pergunta para o SDR, como vocês enxergam a resposta do SDR? Isso é um consultor? Claro que é. O SDR tem que fazer, promover, conduzir o processo por meio de... Gente, SDR hoje é o maior estrategista de um processo de vendas. Se eu fosse closer, eu queria um pré-vendas bem bom do meu lado ali para fazer perguntas consultivas ali para facilitar a minha vida, né, Miriam? Como é que foi a pergunta? Aqui. Se o SDR que responde perguntas, ele é um SDR consultor. A gente falou bastante disso aqui, né? Sim. A palavra consultor apareceu muito aqui, hein, pessoal? Guys, olha só, temos um mercado que os SDRs ou executivos podem tanto chegar no cliente final diretamente ou por meio de terceiro, que é o trending e o despachantes. É isso, né, Léo? Né? A prospecção não é só para cliente final, né? Eu já fiz prospecção, Miriam, para desenvolver parcerias, por exemplo. Né? Sim, você está falando, acho que ele está falando do agente de carga, né? O agente de carga, sim, ele tem parceria com as tradings. As tradings trazem clientes para o agente de carga e o despachante também, tá? Só que o despachante, ele fideliza alguns agentes de carga, tá? Isso é normal. Isso aí, show de bola. Okay. A última, Miriam. Já fizeram prospecção para a área financeira, onde o interlocutor é o gestor financeiro de contas a receber? Já fiz bastante. Saskia. Já fez, Miriam? Já mentorei um pessoal de uma empresa que é da XP, Investimentos. É uma prospecção bem complexa também, tá? É uma prospecção bem complexa. Né? E é assim, pessoal, prospecção para pessoa física eu não comento muito, tá, pessoal? A gente pode, né? Aqui é mais B2B mesmo, tá, pessoal? Bom, gente, tem muita pergunta, hein? Sem argumentação, olha, tem bastante coisa. Qual seria a média de contatos diários? É uma pergunta que a gente já falou aí acima. Legal, cold call não sai da minha cadência, não pode sair o cold call da cadência. Tem muita gente, Miriam, concordando com você aqui, dizendo que você é maravilhosa, fãs e tal. Word Consultoria Financeira. Isabelle novamente. Na minha concepção, não é muito interessante chamar o lead para uma reunião no primeiro contato por telefone. Quais os sinais que o lead já está pronto para essa etapa? Quer falar, Miriam? Sinais, quando ele tem uma necessidade, quando ele tem uma insatisfação, então ele está... E quando ele quiser conhecer uma outra empresa, às vezes ele nem tem uma dor enorme, né? Mas como o Hélio falou, se ele está disposto a conhecer uma outra opção, uma outra empresa, eu acho interessante, porque nessa reunião, o closer, o executivo, pode desenvolver e pode convencê-lo. Ele está pronto quando ele quer, né? Quando ele está predisposto a conhecer mais, ou ele tem uma dor, uma insatisfação.
Aí o SBR, Miriam, pode medir se faz sentido que essa reunião aconteça, Sim, né? E sim, combinar tem que... isso com o closer, porque não adianta o Não, closer chegar lá dando fechamento, né? não, isso é importante, sabe por quê? Isso que o Hélio falou, gente. Às vezes, não vale a pena conduzir esse lead para uma reunião, porque se for uma reunião presencial, isso gera custo para a empresa. Uhum, uhum. Vocês não têm noção de quanto custa para uma empresa o vendedor sair, se locomover, pagar pedágio, às vezes até em outra cidade, né? Almoço. Então, isso gera um custo. Toda reunião gera um custo. Tempo. E a videoconferência demanda tempo também. O cara tem que estar ali, né? Porque ele tem que bloquear, no mínimo ele tem que bloquear a agenda dele, né? Agora, sim, então... não adianta, eu também não gosto de querer fazer reunião só com lead pronto para comprar, né? Já falei muito isso para mim. Não tem isso, né? Não tem isso. O lead nunca está pronto para comprar. É isso. Mesmo que ele aceite uma reunião, que ele tenha uma dor, isso não quer dizer que ele está pronto para comprar. Ele tem que ser desenvolvido. Isso aí, perfeito. Gente, muito obrigado. Um beijo a todos vocês. Continuem acompanhando aqui a Raz, a Miriam, o nosso LinkedIn, YouTube. Tem muita coisa boa para vocês. E Miriam, mais uma vez, um beijo, muito obrigado. E deixa as suas considerações finais aí para a gente. Bem, gente, é sempre um prazer fazer esses encontros com o Hélio, Café com Prospecção. Foi uma novidade para mim fazer pelo Instagram. Na verdade, eu não sou muito ativa no Instagram, preciso ser. Quem trabalha com o meu Instagram é a Lúcia. Beijos, Lúcia. E eu vou ficar mais presente no Insta, né? Vou convidar, vou falar para o Hélio para a gente manter esse formato de fazer ao vivo, né? No Instagram. Legal. É sempre bom responder as perguntas de vocês. E eu fico super feliz de estar aqui falando de prospecção, porque eu respiro prospecção todos os dias, eu converso muito com o Hélio também sobre prospecção ali em off, né? Só eu e ele. Claro. A gente troca muitos figurinhos. Então o Hélio já é parceirão meu. Obrigado, Amanda Labruna, minha esposa, está aqui. Obrigado, Bruno, Felipe, Gladys. Esses nomes de Instagram não entendo nada, gente. Gabriela. Obrigada, gente. Um beijo, Alessandra Costa, oficial. Um beijo aí, Alessandra, para todos vocês. Gente, muito legal. Um beijão a todos vocês. Sem prospecção, sem vendas. Vamos trabalhar, vamos gerar reunião, valor, benefício e relevância, pessoal. Vamos deixar aí as reuniões sem qualidade de lado e vamos levar a qualidade ao nosso processo. Um beijo, pessoal. Um beijo a todos vocês. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.